Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a TV Votorantim, canal 3 da Supermídia, aqui na cidade de Votorantim. Nós também estamos aqui na nossa região, Itu, Porto Feliz, Tietê, e do outro lado aqui nós estamos em Piedade, Ibiúna, Tatuí, e também na cidade de Sorocaba, principalmente ali na zona leste de Sorocaba. TV Votorantim recebendo hoje um pré-candidato ao governo do estado, Guilherme Boulos, e para nós é uma grande satisfação, né? Porque são candidatos como ele que prestigia, que valoriza espaços alternativos, espaços comunitários, né? Então, antes de mais nada, nosso muitíssimo obrigado. Estamos entrando também em rede com a Baixada Santista, com o parceiro, com o amigo Christian Charles. Nós fazemos parte da ABCCom, que é a Associação Brasileira das TVs Comunitárias, e a CESP, que é a Associação Paulista das TVs Comunitárias. No estado de São Paulo, nós somos 70 TVs comunitárias e, a nível de Brasil, nós somos 124 TVs comunitárias. Esse programa vai ser disponibilizado para várias TVs comunitárias, como a gente sempre faz quando a gente recebe algum pensador, alguém que tem algo a dizer, né? E que esse algo a dizer possa contribuir em qualquer parte das outras cidades ou qualquer parte do país. Eu quero dar um bom dia ao meu parceiro, ao meu amigo, ao meu companheiro, Christian Charles. Tudo bem por aí, Christian? Tudo bem, Wellington, muito bom dia. Bom dia ao Guilherme Boulos, bom dia ao telespectador da BSTV e também da TV Votorantim. Muito contente de mais uma vez poder ajudar a valorar o debate público em nosso estado, em nosso país, e o Guilherme Boulos é um personagem que certamente vale a pena conversar, vale a pena discutir, vale a pena debater. Nós estamos aí nesse momento, Christian. Oi? Quais cidades da Baixada Santista nós estamos nesse momento? Nesse exato instante em especial, nós estamos entrando em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, também parte de São Vicente e Cubatão, através dos nossos parceiros da TV Polo. Que maravilha, que bacana. Bom, eu vou pedir para o Guilherme, para o nosso convidado, dar aí as considerações iniciais, né? E a partir daí, tanto eu quanto o Cris, vamos fazer aí os questionamentos. Aliás, quem conhece aí a minha forma de agir aqui com a TV Votorantim, né? Sabe que aqui não é chapa branca, né? Como aí já teve aí as redes sociais, que é um campo livre, fala-se o que quer, tem aquelas posturas que se quer, né? Porque são leões, né? Por detrás aí dos computadores, e muitas das vezes a hora que você cruza com esses leões, ele vira um camundonguinho. Então, para esses aí que já anteciparam que aqui é chapa branca, né? Pode ficar tranquilo que nós vamos seguir aqui uma linha aonde todas as pessoas que estão nos acompanhando possam ter aí o privilégio de ver uma entrevista no qual a gente está aqui para debater ideias, tá bom? Guilherme, um bom dia, obrigado por você estar aqui, é uma grande satisfação. Bom dia, Wellington, bom dia ao Christian, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente na TV Votorantim, aqui em Votorantim, na região metropolitana de Sorocaba, também na Baixada Santista. Quero cumprimentar meus companheiros de partido que me acompanham aqui hoje
no estúdio, o deputado estadual Raul Marcelo, Rodrigo Chisolini, que foi candidato a prefeito aqui em Votorantim, a vereadora Fernanda Garcia, aqui de Sorocaba. Agradecer pelo convite, Wellington, para estar aqui hoje falando. Para mim é uma satisfação imensa e parabenizar pelo trabalho de comunicação alternativa, de integração com rádios comunitárias. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ter o esforço de democratizar os espaços de comunicação no nosso estado e no nosso país. Satisfação estar contigo. Obrigado. Christian, eu vou deixar para você dar início aí. Guilherme Boulos, da última vez que eu vi foi na festa de aniversário do FEFO, não sei se você se recorda, em São Paulo. Nós batemos um papo muito agradável e logo naquele instante eu percebi que você é um cara que já buscava naquele momento uma união das forças progressistas para enfrentar o candidato Jair Bolsonaro, né? Naquele mesmo evento estava o Márcio França, estava a Marta Suplicy, estavam diversos nomes do campo progressista e você sequer tinha sido candidato, tinha sido anunciado oficialmente como candidato a prefeito de São Paulo, mas você já buscava essa união, foi para a candidatura à prefeitura de São Paulo, por pouco aí não levou a prefeitura de São Paulo, surpreendendo muitos, tendo superado o Márcio França e ido para o segundo turno. Certamente, se numa outra situação, você teria disputado o segundo turno de uma forma ainda mais competitiva. Bem, você busca essa união do campo progressista, você busca essa união da esquerda, por assim dizer. Acontece que recentemente nós estamos vendo um movimento do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula, o qual você tem uma estreita amizade, que me parece se desenhar uma situação em que ele pensa em viabilizar, até para ganhar capilaridade no estado de São Paulo, o ex-governador Geraldo Alckmin como vice. Isso tudo coordenado pelo PSB e o Márcio França, que é um político muito articulado e ardiloso. Dentro desse desenho, começa a surgir, nos últimos dias aí, o que a gente já se esperava, né? Quando o Márcio França faz um movimento como esse, ele tenta e pensa em trazer o Fernando Haddad para uma chapa de vice, Márcio França e Fernando Haddad. Com toda essa movimentação aparentemente pensada pelo Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Lula, você não chegou em algum momento e pensou assim, caramba, bem que me avisaram que o Lula é filha da puta, hein? Essa era a hora de ele me apoiar. O que você pensa dessa movimentação? PSB, Geraldo Alckmin, Márcio França e Haddad. Vamos lá, Christian. Primeiro dizer que eu tenho o maior respeito pelo ex-presidente Lula, pelo que ele representa na história política no país e nesse momento como candidato favorito para poder derrotar o Bolsonaro e tirar o Brasil desse pesadelo nas eleições do ano que vem. Vou dizer para você, primeiro eu acho que essa articulação Lula-Alckmin de chapa é fumaça. E vou te dizer, francamente, né, porque ela não para em pé. E não por qualquer divergência ideológica. A gente sabe, inclusive, que o PT e o Lula têm um pragmatismo forte, já se aliaram com partidos de centro, para governabilidade e até eleitoralmente. Mas porque ela não interessa para nenhum dos lados. O que o Lula, com a sua candidatura, ganharia com o Alckmin como vice? Primeiro, poderia ganhar um eleitorado de São Paulo. Fora de São Paulo, o Alckmin não desponta. Tanto é que teve menos de 5%, o pior resultado do PSDB na história das eleições presidenciais. E em São Paulo, eu acho muito duvidoso que alguém conservador de São Paulo votasse no Lula só porque o Alckmin é vice. Né? Para o Alckmin, também é difícil que isso interesse, porque o eleitorado do Alckmin é conservador. Eu acho que esse cálculo político não para em pé. A fumaça talvez interesse para ambos, porque você mantém um assunto, tal. E eu acho que é por isso que ela não foi desmentida até agora. Se isso se tornasse realidade, te digo aqui, seria um péssimo sinal. Não para mim, não para o PSOL unicamente, mas para a esquerda, para o campo progressista. Porque o desafio que nós temos no ano que vem não é só derrotar eleitoralmente Bolsonaro. O desafio que nós temos no ano que vem é derrotar o projeto de Bolsonaro. Eu não acho, francamente, que nós vamos derrotar Bolsonaro com a agenda
neoliberal que o Guedes defende, que o PSDB defende, que o Alckmin defende e praticou no estado de São Paulo. A agenda que devolveu o Brasil ao mapa da fome. A agenda que levou a um número de desemprego recorde no nosso país. Nós precisamos derrotar também essa agenda. Nesse sentido, do meu ponto de vista, o Alckmin é parte do problema e não parte da solução. Seja em nível nacional, seja aqui no estado de São Paulo. Nós estamos com o esforço de construir uma unidade do campo progressista. Estamos conversando com vários partidos políticos, boataria, plantação de nota em imprensa, isso é o que mais tem. Isso, francamente, não mexe com o nosso pulso. O que nós estamos buscando é dialogar em torno de programa, em torno de um projeto para o estado de São Paulo, para a construção de uma unidade progressista. Vamos seguir nesse caminho. Nós temos 2 grandes desafios no ano que vem. O primeiro é derrotar Bolsonaro em nível nacional. O segundo é acabar com 28 anos de hegemonia tucana no estado de São Paulo. Eu estou muito animado para contribuir com os 2. Guilherme, realidade da cidade de Votorantim. Claro que você tem aí mais de 600 cidades para pensar a partir de agora a nível do estado de São Paulo. Realidade da cidade de Votorantim. Não é fumaça. O Partido dos Trabalhadores faz parte do projeto de administração da cidade juntamente com o PSDB. Como você vê isso? Aqui não é fumaça. Não, claro, não só aqui, como em outros lugares. E a postura do PSOL e a minha sempre foi absolutamente crítica a isso. Aliança, para você ganhar a eleição em torno de um projeto e tal, você discute. Agora, aliança entre incompatíveis, eu acho que aí você começa a comprometer o objetivo final. Não vale tudo por espaço de poder. Nós fazemos política de outro jeito. Política você faz, evidentemente, com a disposição de ganhar. O pessoal não é figurante e mostrou isso na última eleição. Chegamos ao segundo turno na maior cidade da América Latina. Se tivesse mais 1, 2 semanas, possivelmente teríamos ganho a eleição. Ganhamos a maior capital do norte do país. O pessoal hoje governa Belém com o prefeito Edmilson Rodrigues. Faz um governo exemplar, inclusive. Então, o pessoal tem pé no chão e senso daquilo que é necessário, de ampliação e de unidade para chegar ao governo. Mas só isso não basta. Política que é feita sem ideal, política que perde a dimensão do sonho, que perde a dimensão do projeto, deixa de ser política e vira politicagem. Inclusive, é por esse tipo de perda no meio do caminho que tanta gente se desiludiu com a política. Que tanta gente passou a dizer, todo político é igual, é farinha do mesmo saco, não presta. Nós temos que apresentar um outro jeito de fazer política com P maiúsculo, que não abre mão daquilo que a gente acredita, que busca, sim, a disputa para chegar lá, porque não adianta só a gente ter ideias boas e não conseguir realizar elas, mas que faça isso com coerência e com compromisso com o projeto. Essa é a esquerda que eu acredito e que ajuda a construir. Guilherme, grandes cabeças como a sua, grandes lideranças como a sua, principalmente na questão dos movimentos sociais, né, são imprescindíveis. Buscar o poder, seja na esfera que for, não é um prejuízo, não se perde também uma liderança como você num campo tão importante, num campo tão necessário quanto as questões dos movimentos sociais? Depende muito, Wellington. Eu entendo tua questão porque eu estou entre aqueles que acham que o movimento social tem que ter autonomia em relação a qualquer governo. Uhum. O movimento social é um polo dinâmico da sociedade. Aliás, a gente não estaria aqui falando se não fosse um grande movimento social chamado Direta Já. Nós somos herdeiros, a democracia, os direitos sociais que a gente conquistou são herdeiros da luta dos movimentos sociais. Eu construí a minha trajetória política nos últimos 20 anos junto com o Sem Teto, com o movimento de luta por moradia, com movimentos populares. Tenho um maior orgulho disso. O que eu sou hoje eu devo a isso. Agora, existem limites para o movimento social. Por exemplo, no MTST. O MTST conseguiu conquistas importantíssimas, bonitas de luta por moradia, mas chegou um momento que, se não desse um passo além e se dispusesse a disputar um projeto político na sociedade, nem a moradia você conseguia.
Porque nós temos hoje uma agenda neoliberal no país e no estado de São Paulo que é a agenda da tesoura, só quer saber de corte. Então veja, o papel do movimento social de disputa nas ruas, de disputa de consciências é essencial. O papel da luta política de disputa de votos também é essencial, né? O fato de eu hoje ser uma liderança do PSOL, ter sido candidato a presidente da República, prefeito de São Paulo, tá colocando um debate hoje para o estado de São Paulo, não fez com que o MTST se tornasse menos ativo, né? Existem outros quadros, aliás, a renovação de quadros, seja no movimento social, seja nos partidos políticos, é essencial. Tem dirigentes extremamente valorosos que estão fazendo a luta por moradia. O MTST tem tido, aliás, um protagonismo importantíssimo nos últimos meses na luta contra a fome, fez marchas contra a fome, organizou cozinhas solidárias em várias partes do país, fazendo aquilo que o governo não faz, levando comida a quem não tem, organizou lutas e marchas por moradia popular, entrou com ações judiciais para suspender despejos na pandemia. O movimento não pode depender de uma pessoa só. Tá aí. Christian, com você. Guilherme Boulos, uma de suas bandeiras durante a campanha à Prefeitura de São Paulo, aliás, né, eu tenho que parabenizar desde já a sua equipe de campanha, que conseguiu, naquele período eleitoral, fazer as pessoas entenderem o que é o movimento de moradia, de habitação popular, o movimento, enfim, os movimentos para dar terra, para dar moradia para o povo, né, e que durante muito tempo foi muito deturpado, inclusive pelo pessoal do campo mais à direita. Uma de suas propostas para São Paulo, e que quando a gente traz para a realidade da Baixada Santista, então nem se fala, o interior de São Paulo também, era a questão de um grande plano de moradia popular para resolver o problema de déficit de moradia popular através de uma desapropriação-sanção, de casas que perderam a sua função social, de casas que estão devendo horrores de imposto, e elas não têm uma função social, elas não são rentáveis para o poder público, de modo geral, e estão ali abandonadas, desfazendo-se de uma forma muito clara. Por que a maioria dos governantes, pelo estado de São Paulo principalmente, tem medo de resolver essa questão? Eu vou só um exemplo para ilustrar. Aqui em Peruíbe nós temos pelo menos umas 700, 800 casas em que os moradores não têm mais contato nenhum. Fazem 20 anos que não pisa na cidade, que não pagam impostos e coisas do tipo. Essas casas, elas não poderiam ser reavidas pelo poder público, reformadas, entregues para a sociedade de uma forma mais efetiva? O porquê isso não acontece? É medo da especulação imobiliária? Enfim, eu queria que você desenhasse esse cenário. Claro, mas só te dizer antes, Cristian, que você tá com o WhatsApp aberto aí na câmera, bicho. Sim. Toma cuidado aí, que depois da Vaza Jato aí, isso dá problema. O pessoal tá lendo tuas mensagens aí, quem tá assistindo a gente. É a minha funcionária que está acompanhando. Entendi. Mas, enfim, você trouxe um ponto que é muito importante e que, para mim, particularmente, é muito caro, que é o tema da moradia popular. E acho que tocou na ferida. A solução para a moradia popular no Brasil, para o problema da moradia, para o drama de milhões de famílias, ela é relativamente óbvia. Vejam vocês, esse dado é incrível, é vergonhoso para o nosso país. Nós temos 7.700.000 famílias sem casa no Brasil, que é o déficit habitacional, medido pela Fundação Getúlio Vargas. Esse é o dado mais recente. 7.700.000 famílias sem casa. Evidentemente não estão todas em situação de rua. São famílias que estão morando em barracos, em encostas, em situação precária, de favor na casa de um parente, famílias que comprometem a maior parte da sua renda pagando aluguel. Esses são os critérios do déficit habitacional, segundo o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas. 7.700.000. E nós temos 7.900.000 imóveis vazios no país. Tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Isso é um escândalo.
E vazio não é a casa de veraneio que você pode ter aí em Peruíbe. Vazio não é um imóvel que você tem um segundo e aluga. Não. Vazio quer dizer abandonado, ocioso. Muitos desses imóveis, inclusive, não pagam impostos. Servem só para especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? É ali um fundo, um banco, uma empreiteira, deixa um imóvel ou vários imóveis vazios por muito tempo, esperando que chegue benefícios naquela região, que aumente o valor do metro quadrado para que ele possa, dali a 10 anos, vender aquilo por 2, 3 vezes o valor. Só que enquanto isso tem gente morando embaixo da ponte. Enquanto isso tem gente, e são milhões de famílias no país, e também milhares, centenas de milhares no estado de São Paulo, que tem que escolher todo fim do mês entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Esse é o drama. Para resolver isso, precisava ter um programa ousado, e nós tivemos a coragem de defender isso, um programa ousado de desapropriação desses imóveis abandonados, muitas vezes trocando o imóvel pela própria dívida que ele já tem, requalificação, reforma dos imóveis para virar moradia popular. Muitos desses imóveis abandonados estão em regiões centrais das cidades, o que contribui, inclusive, para a deterioração do ambiente urbano. Reformar, botar gente para morar. Pobre também tem o direito de morar no centro, por que não? Mais perto do trabalho. Você toca no problema da mobilidade, você toca no problema da disponibilidade de serviços, de infraestrutura. Então, esse é o debate que nós queremos fazer. Esse debate passa, inclusive, nós estamos começando na construção de um programa de governo para o estado de São Paulo, por um projeto inovador de construção de moradias populares, que seja por mutirão, com participação das famílias que vão ser beneficiárias das moradias, que não precise ter necessariamente a mediação de empreiteiras. E aí o Christian perguntou, bom, mas por que isso não acontece? Quem é que ganha do jeito que está? Isso é evidente. Né? Você, se tem que ser sempre com a licitação, com a empreiteira e não sei o quê, você tem um interesse, e muitas dessas empreiteiras são financiadoras de campanha eleitoral. E o jogo vai se mantendo. Porque casas há 30 anos abandonadas, com dívidas passando de R$500 mil com a prefeitura, reformar essas casas e entregar num plano habitacional. Meu Deus, o que é difícil o pessoal entender isso? É isso que está se falando. Não está falando que vai pegar a sua casa, colega, do CDHU, a sua casa que você paga o imposto direitinho. Não, ninguém está falando. Casas abandonadas. Então, se a sua casa não está abandonada há 30 anos, você não vai perder a sua casa. Ninguém está falando de perder casa. Está falando de pegar casas que perderam a função pública, que em Peruíbe, por exemplo, é usada pelo narcotráfico. Desculpa, Bolo, só para responder, porque mais uma vez o discurso deturpado. Deixa eu te dizer, é bom você ter trazido esse ponto, Christian, porque de fato existe uma fake news permanente de que a atuação do movimento social, do MTST, do MST é invadir o que é dos outros, é tomar o que é dos outros, muito pelo contrário. Né? O movimento de luta por moradia nunca invadiu a casa de quem quer que seja. O movimento de luta por moradia já conquistou milhares de casas para muita gente que não tinha. Conjuntos habitacionais. Esse é o sentido, aliás, da existência desse movimento. As ocupações que os movimentos fazem não é na casa de ninguém. Isso é mentira, é fake news, é tentativa de assustar, de gerar preconceito nas pessoas. As ocupações que o movimento faz são em imóveis que estão abandonados há 20, 30, 40 anos, que devem mais imposto do que o valor da própria terra, que estão em situação ilegal, de acordo com o Estatuto da Cidade e os planos diretores municipais, e pressionar o poder público que faça aquilo que já deveria ter feito, que é desapropriar para virar moradia popular. Bom, Luz, recentemente você esteve em Rio Claro e a gente presenciou de forma muito triste, né, uma agressão verbal, agressão, enfim, não dá nem para descrever. Mas de certa forma, o comportamento até do nosso presidente da República. Né? Estar numa campanha, como numa pré-campanha, como você está, e tendo esse tipo de comportamento acontecendo, isso te preocupa, até porque a gente percebe que tem aí uma porcentagem, né, que a gente não pode ignorar, de pessoas que têm esse espírito
da violência, o espírito do de desconstruir, enfim. E claro que a cidade de Rio Claro não pode ser representada por um indivíduo como esse que a gente viu, que a gente presenciou, lamentavelmente. E nem é, viu, Hélio? O cara teve Kiko Pagliato, por favor. Pelo amor de Deus. Esse cara, o cara lá é um maluco, o cara é um preso, o cara teve 30 Tudo bem, mas ele tá viajando pelo estado todo. Só o Davi. Deixa eu te falar, Wellington. Ô, Cris, deixa eu te falar uma coisa. Pois não. Esse episódio de Rio Claro é curioso pra gente comentar. Na verdade, assim, aquele babaca que saiu falando um monte de groselha pela cidade não representa ninguém. Era ele para falar e mais um filmando atrás. Ele queria fazer um showzinho dele na rede social e conseguiu. Deve ter ganhado uns seguidores, deve ter sido elogiado pela turma da trupe. Não foi. A turma quer fazer o espetáculo dele. Agora, a sua posição Mas foi só um momento. Muito elegante. Claro, assim, qual é a questão? Nesse mesmo dia em que ele fez isso em Rio Claro, não é, que estava ele e o outro filmando atrás, não é? Nesse mesmo dia nós fizemos uma atividade em Rio Claro com mais de 400 pessoas. Não é? E está lá, que representava um público, professores, estudantes, profissionais de várias áreas, ativistas, jovens, está lá. Então, assim, isso não mexe na gente. É evidente que isso expressa o clima de ódio que o Bolsonaro quer impor ao país, de intolerância. Mas digo a você, essa turma está cada vez mais isolada. Essa turma representa cada vez menos. E cada vez é só meia dúzia de palhaço querendo ganhar like na rede social. Não tem que dar audiência para esse povo. Muito bem. É o que a gente pensa também. Bom, Luz, o pessoal, como a gente sabe, não depende, né? E nem aceita financiamento, porque depois a duplicata vem, né? Ninguém oferece sem ter como ter isso de volta, né? Tantos banqueiros, construtoras, enfim. É uma disputa muito diferente, injusta do ponto de vista econômico com esses partidos que, obviamente, são financiados por grandes empresas, por grandes bancos. É uma disputa injusta e sempre foi no sistema político brasileiro. E é por isso que nós defendemos uma reforma política que assegure o financiamento público de campanha, né, essencialmente, e financiamento individual com um limite muito estreito. Te digo por quê. O Supremo Tribunal Federal já proibiu o financiamento empresarial, que ali era boiada passando. Mas a empresa não pode mais financiar pelo CNPJ, mas o grande empresário, o dono, o banqueiro, financia pelo CPF, porque o limite ainda é muito alto. Então, nós precisamos construir um cenário no Brasil de campanhas eleitorais menos faraônicas, né, com um fundo público, mas um fundo público bem menor. Aliás, foi um escândalo aumentar o fundo eleitoral no meio de uma pandemia e com gente com fome no país. Isso é um escândalo, ele mostra a falta de conexão do Centrão e da maioria do Congresso Nacional com a realidade brasileira. Mas o financiamento de campanha precisa ser público, porque o financiamento empresarial, privado, como você diz, às vezes as pessoas dizem, mas é a melhor forma, porque não é dinheiro público. Espera um pouquinho, é dinheiro público em dobro, e da pior forma possível, porque o grande empresário, o empreiteiro, vai lá financiar a campanha, você acha que ele é generoso? Ele vai receber aquilo em dinheiro público, em fraudes, em contratos, em esquemas por baixo do pano, muito mais. É a mãe e o pai da corrupção. Então nós temos que ter uma reforma política no Brasil que altere a forma de financiamento de campanhas eleitorais e que ao mesmo tempo dê mais transparência para o processo, que envolva mais protagonismo e participação da sociedade. Eleição não pode ser um espetáculo de marketing onde se vende produto. Eleição tem que ser um debate sobre o futuro do país, do Estado e das cidades. É assim que nós entendemos e o projeto do PSOL é justamente esse, de fazer uma reforma política no Brasil que assegure condições mais equilibradas, mais igualitárias, para que as várias posições na sociedade possam se expressar e não só quem tem grana ou padrinho poderoso
possa ter microfone nesse país. Tá aí. Kristen, com você. Sendo justo aqui, viu? O rapaz respondeu aqui que, na verdade, ele não estava querendo insinuar que a gente estava defendendo invadir casas, não. Ele disse que ele queria saber quais as propostas de moradia para o Guilherme Boulos. Então, uma pequena correção aqui, está tudo certo. Você foi arrumar briga de graça com o rapaz, ô Christian? Para você Pô, ver. ele tava de boa. Tanta gente precisa arrumar briga, você arrumou com ele? Sim, então, coitado. Ele entendeu, mas já me desculpei dele. Nós nos entendemos aqui. Vamos lá. Guilherme Boulos, duas coisas que eu gostaria de tentar encaixar na mesma pergunta. Todos esses anos de PSDB, do governo do Estado, nós tivemos algumas questões que se tornaram nevrálgicas. Nós tivemos uma distribuição de pedágios por todo o Estado inacreditável. Hoje se atrelam a criação de pedágios à manutenção de rodovias, o que é um absurdo. Né? Eu só vou fazer a manutenção dessa rodovia se a gente implantar um pedágiozinho aí. Se tornou a implantação de pedágios que atende interesses privados, acabou se tornando política pública institucionalizada, o que é um problema seríssimo. Paralelo a isso, nós tivemos uma deficiência já construída claramente no quesito saúde. Os sistemas de DRS, de CROSS, se tornaram um sistema politizado que se escolhe qual paciente vai morrer. Então, nós temos, para o pessoal de casa entender, nós temos, por exemplo, a DRS-4, que atende as cidades metropolitanas da Baixada Santista aqui. Então, ela vai atender 4 ou 5 cidades, aqueles leitos devem ser o suficientes para atender essa região. Ah, mas tem Pariquera-Açu. Não, lá é outra DRS, vocês não podem se envolver nisso. Resumindo, transformaram numa politicagem que, se você não conhecer um político, um órgão de imprensa que vai lá brigar para você, cansei de fazer reportagens em frente à UPA, a gente é para ficar 24 horas na UPA, fica 2 semanas, 3 semanas, 20 dias. Resumindo, mais um outro problema construído ao longo de todos esses anos do PSDB no governo do Estado. Paralelo a isso, nós também tivemos um aumento considerável da violência e da precarização dos serviços de segurança pública em nosso Estado. A Baixada Santista tem déficit de homens no quesito polícia militar. Tudo isso me parece que passa batido. Ainda o Estado de São Paulo não conseguiu entender todos esses prejuízos crassos na vida do cidadão comum e se preocupa muitas vezes com coisas pequenas. Ah, esse é de direita, esse é de esquerda, e não com o gargalo final, que é o dia a dia do cidadão comum. A primeira coisa que eu faço, pergunta que eu faço, por que todos esses problemas foram tão mascarados ao longo dos anos? Você imagina que isso foi investimento maciço em publicidade e marketing efetivo que deu certo? E a segunda coisa, existe como reverter esse cenário implantado por quase 20 anos, em que principalmente agora durante o governo Dória, o Rodrigo Garcia tem cedido várias rodovias para pedagiar, acelerado várias questões de licitações, ou seja, é um problema que o próximo governante, se você for eleito governador do estado de São Paulo, você vai enfrentar. Tem como reverter? Trouxe alguns aspectos que é a destruição que o PSDB tem operado no estado de São Paulo. São Paulo é o que é e tem a importância que tem, não por causa do PSDB, mas apesar do PSDB. Os governos do PSDB são de destruição e terceirização de responsabilidades. Você sabe que você falou da questão da DRS, para quem não sabe, são diretorias regionais de saúde, né, que são divididas. Em tese, né, você teria uma descentralização, o que é o correto, da gestão de saúde. Porque quem sabe onde está o vazio assistencial, onde precisa de uma UBS, onde precisa de um UPA, onde precisa de um hospital de especialidade terciário, aqui em Sorocaba, não é o Dória lá no Palácio dos Bandeirantes comendo caviar. Quem sabe disso é quem está aqui na região. Então, essa descentralização era necessária. Sabe o que o PSDB fez com isso? Tirou todo o orçamento das DRS. A DRS virou um balcão.
Isso não é só na área da saúde. Eu conversei com servidores da saúde, servidores de carreira, concursados, tenho conversado com vários servidores do Estado, né? Você não tem uma descentralização. Por quê? Porque ele quer manter o balcão de negociação centralizado com ele, porque aí o prefeito pede uma coisa, ele usa como moeda de troca para pedir apoio eleitoral. São Paulo perdeu a capacidade de planejamento regional. A empresa responsável por isso, que era a Implaza, foi extinta pelo Dória no ano passado, por uma lei. Planejamento regional, São Paulo é um país, gente. 45 milhões de habitantes. Você precisa ter um planejamento em cada região. Qual é a vocação da região de Sorocaba? Aqui você tem um entrocamento ferroviário, aqui você tem uma região industrial, né? Você vai pensar a vocação de Sorocaba a partir disso. Qual é a vocação de São Carlos? Ou do Vale do Paraíba? Um polo tecnológico de inovação e tal. Qual é a vocação de Ribeirão Preto? Você tem ali uma região com forte potencial do agro. Qual a vocação da Baixada? E por aí vai. Isso não é feito no estado de São Paulo, não se olha a demanda, a vocação, a necessidade de cada região. O PSDB desmontou as políticas públicas no estado. E os pedágios são consequência disso, porque a ideia só é terceirizar. Não é? Então, vai concedendo as rodovias para consórcios, em geral consórcios de empreiteiras, CCR, por aí vai, como estão fazendo a concessão das novas linhas de metrô, não é? E depois cobra-se a conta, seja com aumento de tarifa, seja com novos pedágios. Pedágio em São Paulo é um escândalo, é o mais alto do Brasil. Nós estamos falando com gente da Baixada. Eu não sei quanto é que está hoje. Faz mais de R$30 na Imigrantes o pedágio para descer. Isso é um escândalo. Isso é uma exclusão em relação à circulação das pessoas. Então, nós vamos acabar com isso. Se a gente ganhar o governo do estado de São Paulo, e estamos trabalhando para isso, nós vamos acabar com essa farra que os governos do PSDB há quase 30 anos fazem em relação à concessão de rodovias, que está na contramão do modelo adotado no Brasil e no mundo inteiro, que você, se eventualmente concede uma rodovia, o faz pela menor tarifa de pedágio. Esse aqui não é o critério. Então, esses são alguns exemplos de como o PSDB governa São Paulo. É marketing puro. Aliás, o Dória agora, com gente com fome, com gente sem casa, com o Estado saindo de uma pandemia, com a necessidade de um projeto de reconstrução, sabe qual orçamento o Dória aumentou? O de marketing e comunicação. É um escândalo. Não para as comunitárias, pode ter certeza. Guilherme, qual que é o modelo, né, de uma forma geral, educação, saúde, enfim, até comunicação, de um futuro governo do estado de São Paulo com as forças progressistas? Qual vai ser a grande diferença, né? Como que a gente vai sentir essa diferença? Olha, Wellington, nós temos trabalhado e construído esse debate, não só no nosso partido, com os nossos parceiros, com as universidades públicas do estado, com outros partidos com quem nós temos discutido a construção de uma aliança. Nós temos trabalhado isso em torno de 3 eixos. Primeiro eixo, no pós-pandemia, e esse é um desafio não só para São Paulo, mas para o Brasil e para o planeta, nós vamos precisar de um projeto ousado de reconstrução econômica. São Paulo parou no tempo. São Paulo já foi a terra das oportunidades. Vinha gente do Brasil inteiro aqui porque tinha oportunidade, porque tinha emprego. Hoje, São Paulo está com a arrecadação de ICMS estagnada há 10 anos em termos reais. São Paulo está se desindustrializando. Aqui a região de Sorocaba, onde nós estamos, a região metropolitana, é a expressão disso, né? São Paulo está perdendo a capacidade de gerar emprego e, ao mesmo tempo, nós temos uma baita rede de pesquisa, inovação, desenvolvimento e tecnologia que é subaproveitada nas universidades públicas, nos institutos. Olha o papel que o Instituto Butantan, o Instituto Público, teve na pandemia. Olha o IPT, né? E olha a FAPESP, né? A principal iniciativa e instituição de fomento à pesquisa. Você sabe que eu estava outro dia, Wellington, em São Carlos. Sim. E visitei um projeto lá que eu achei impressionante, eu não conhecia, chamado Novolab. É a maior cidade startup do Brasil. E eu fui lá
Daí a Tony estava conhecendo com o diretor do espaço, fui visitando ali cada uma das iniciativas, é um conjunto de várias iniciativas de startup, e conheci um projeto. Ali você não dava nada, era uma portinha. Né? 3 pessoas ali trabalhando no computador. Eles viabilizaram um projeto com fomento da FAPESP, que era um projeto de construir, de viabilizar um leitor de retina. Eles fizeram um leitor de retina portátil ligado à inteligência artificial, em que o custo final é R$20 mil. Sabe quanto é o leitor de retina no SUS hoje? 300 mil. Um equipamento desse tamanho. E tem mais de 20 mil pessoas na fila. Porque falta profissional para fazer a leitura e falta equipamento. Veja, você imagine, se isso foi feito ali com um projetinho na raspa do tacho da FAPESP, porque o Dória cortou recurso lá também, você imagine ter uma política pública para isso. Você constrói um espaço desse para complexo da saúde. Constrói um espaço desse para infraestrutura. Constrói um espaço desse para soluções para a crise hídrica. Veja, você vai pensar uma reindustrialização, inclusive do ponto de vista sustentável. A vereadora Fernanda, que está aqui, a gente estava mais cedo numa outra entrevista e colocou o tema dos resíduos sólidos, que é um tema dramático no Brasil e em São Paulo. Nós debatemos isso na capital na eleição do ano passado. Baixada, então? Oi? A Baixada Santista, então... Nem se fale. A questão do resíduo sólido... Nem se fale. É um escândalo. Né? Então, assim, você tem... Assim, hoje, sabe qual é a solução que a gente adota até hoje? É a mesma do século XIX. Aterro. Vai lá, enterra e queima. Isso é um absurdo. A gente não recicla 5% dos resíduos sólidos. A reciclagem significa, de um lado, uma solução ambiental. Você está jogando esses materiais ali, enterrando e causando um dano ambiental, muitas vezes permanente. Né? E significa também uma solução de renda. Nós temos que ter coleta seletiva porta a porta. Da mesma forma que as prefeituras, o governo do estado viabiliza uma coleta do lixo, que o caminhão do lixo passa na tua porta para pegar o lixo, nós temos que ter coleta seletiva porta a porta, 2, 3 vezes por semana. Porque você estimula a reciclagem, ligado às cooperativas de catadores que já existem, difundidas por toda a parte, que as cooperativas têm um estímulo, têm uma assessoria técnica, têm um crédito. Veja, é possível ter muitas soluções que você vai gerar emprego e renda. E com sustentabilidade ambiental. Não dá mais para a gente ser uma economia predatória, seja do ponto de vista do agronegócio, botando veneno em tudo quanto é campo. Né? O Brasil é o país que mais consome agrotóxico no planeta. Seja do ponto de vista das emissões de carbono numa indústria velha de 50, 70 anos atrás. Nós precisamos pensar um modelo sustentável de desenvolvimento para geração de emprego e renda. Esse é um ponto de partida. E tocaria bem rapidamente em 2 pontos. Combate à desigualdade social. Nós somos um estado muito rico e profundamente desigual. Tem que ter políticas, nós falamos aqui de moradia, investimento em saúde, investimento em educação pública, investimento em saneamento, infraestrutura urbana. E terceiro, resgate dos serviços públicos. Os servidores são muito maltratados, o serviço público está sendo destruído. Não tem. Vamos falar o português claro. Não existe serviço público de qualidade sem servidor valorizado. Se você quer ter um serviço bom de saúde, de educação, em qualquer área, tem que ter valorização do servidor. E é isso que a gente quer resgatar no estado de São Paulo. Muito bem. Guilherme, peço licença, queria ouvir um pouquinho aqui, os que estão nos acompanhando. Queria primeiro começar aqui por essa figura, que é o representante aqui do... ia começar com o votorantinense. Não, mas o deputado, não, por favor. Raul Marcelo, deputado estadual. O Raul Marcelo, ele é uma das grandes lideranças aqui do partido na nossa região e é uma daquelas pessoas que fazem a diferença na política. Não há a menor dúvida em relação a isso. Raul, o desafio, né, de fazer um convencimento dessa população em relação à proposta do Guilherme Boulos. É um desafio difícil, fácil? Como que você vê esse desafio? Olha, o desafio é grande, é o desafio da nossa geração. O desafio da nossa geração é fazer uma profunda transformação no estado de São Paulo,
Por isso eu quero parabenizar o trabalho aqui da TV Comunitária, viu, Wellington, na sua pessoa, cumprimentar todo mundo que está acompanhando, Rodrigo, a Fernanda aqui, a nossa grande liderança, o Guilherme Boulos. Dizer, bom, eu estou na Assembleia Legislativa como deputado, só para que a pessoa que acompanha tenha a dimensão do tamanho das coisas e do volume das mudanças que nós precisamos fazer. Hoje, o orçamento, a previsão para o ano que vem é uma arrecadação de 280 bilhões de reais. Grande parte dessa arrecadação, aproximadamente 70%, está assentada no consumo das famílias. Porque o ICMS, uma família sem teto, uma família que sobrevive com o Bolsa Família, que agora mudou o nome, uma família sem renda, né? O tema do Enem foi pessoas que não têm documentação, são 3 milhões no Brasil, metade da população do Rio Grande do Sul, que não pode nem se habilitar para receber um auxílio do governo. Né? Essa família, quando vai fazer compra e se encontrar no supermercado o filho do Antônio Emílio do Moraes, né, o herdeiro, vai pagar o mesmo imposto, o ICMS. E a arrecadação do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Herança, de um orçamento de 280 bilhões, é 5 bilhões de reais. Então, IPVA, que nós falamos aqui, a previsão, a arrecadação no ano que vem é 20 bilhões, 50 ficam para os municípios, que é o dinheiro que o governo tem para cuidar das estradas, né? E, na verdade, coloca o pedágio, então é uma bitributação. Então, assim, nós precisamos mudar essa base. E nenhum candidato trata desse tema, que é uma reforma tributária para promover, através da tributação, justiça social no Brasil. E o Guilherme está trazendo essa mensagem, entendeu? Porque nós vamos mudar, nós vamos transitar de uma base tributária que saia do consumo para uma base tributária que vá para herança, que vá para renda, não é? Taxar lancha, jet ski, não é? Então, assim, é isso que nós precisamos fazer, porque a desigualdade está nas duas pontas, tanto na arrecadação de impostos, mas também na prestação de serviço. E na área de prestação de serviço, o Guilherme já falou aqui que uma das questões fundamentais hoje é enfrentar o drama da habitação, porque construção civil gera muito emprego, né, Guilherme? Construção civil gera emprego, inclusive, para quem não tem diploma. Não é? E gera também na parte de mobília da casa, depois, puxa a economia das duas pontas, além de garantir o enfrentamento. E aqui na cidade de Votorantim, o Rodrigo conhece muito bem, nós temos aqui hoje 3 áreas de ocupação de famílias desesperadas que não conseguiram pagar aluguel, estavam morando embaixo de ponte. Essa demanda inclusive já foi levada aqui à prefeita da cidade. E infelizmente, como o governo de São Paulo hoje não tem política habitacional, por não ter política habitacional também não tem política de emprego. E a questão tributária, que é um drama aqui no estado de São Paulo, nem tem ninguém falando disso, só o Guilherme Boulos. Então, é uma mensagem de esperança, sobretudo para essa geração que está chegando agora na política, que o Guilherme vem fazendo no interior de São Paulo, na Baixada Santista, na capital, e eu estou muito feliz de poder fazer parte desse movimento, um movimento de mudança no estado de São Paulo. Ninguém aguenta mal o PSDB, já deu, né? Muito bem. Então, deputado, antes que termine o ano, gostaríamos muito que o senhor participasse aqui com a gente no debate dos fatos, para fazer um balanço desse trabalho que você está ali temporariamente na Assembleia, né? Mas mesmo temporariamente a gente tem percebido que tem contribuído muito aí. Então, gostaríamos muito de já deixar o convite para o senhor estar aqui com a gente bater um papo mais longo, tá bom? Eu que agradeço e vamos divulgar aí as propostas e o programa de governo do Guilherme Boulos. Muito bem. Estamos também com a vereadora de Sorocaba, a Fernanda, aliás, é uma daquelas pessoas que faz toda a diferença na Câmara Municipal de Sorocaba. Aliás, uma Câmara que tem aí uma parcela de bolsonaristas, né? A gente está aqui em Votorantim e a gente acompanha, e assim, essa juventude, né? Mas essa juventude também, muitas das vezes, está voltada aí às ideologias do ódio, vamos dizer assim, né? Então, como que é, Fernanda, esse convívio, né, com essas diferenças na Câmara Municipal de Sorocaba? E também gostaria que você fizesse algumas referências em relação ao Guilherme Boulos. Sim, primeiro agradecer aí o espaço, né? Importante termos o Guilherme Boulos aqui na nossa região, trazendo as propostas. O Guilherme, ele foi candidato à presidência pelo nosso partido, foi para o segundo turno disputando a prefeitura de São Paulo, muito bem votado, e trazendo a juventude para a discussão política. Acho que esse é o nosso grande desafio hoje, né? Com essa descrença com a política
com a política, com vários jovens tão conservadores, tão preconceituosos, tão intolerantes, né? Temos na figura do Guilherme Boulos representando nosso partido e trazendo a juventude para o debate político, debate que aí vamos debater com todos, né? Com as minorias, com a comunidade LGBT, com as mulheres, com os indígenas, com a comunidade negra, e debatendo uma questão que é muito sensível, e o Guilherme tocou, que é em relação à saúde. Quando nós valorizamos servidores públicos, nós, né, em relação à saúde, nós tivemos esse período aí da pandemia um problema muito sério. E quanto que os servidores foram essenciais, né? Quanto que o SUS ele é importante para a saúde. Nós temos na cidade de São Paulo, nós temos no governo do estado de São Paulo, um sucateamento da saúde e as terceirizações de setores importantes. Então, quando nós temos aí esse debate, valorização dos servidores, contratação de mais servidores através de concurso público, plano de carreira, a gente valoriza a qualidade de serviço de saúde para a população. Então, esse assunto também é muito sensível. Nós sabemos que temos várias OSs que estão aí ganhando dinheiro, né, dinheiro público, e fornecendo um serviço ruim. Então, quando a gente debate a questão da saúde, a questão dos servidores, a gente também traz um outro olhar. Então, acho que essa proposta que o Guilherme traz é importante também, e é o que nós vivemos, né? Se não fosse o SUS, a situação do país estaria aí muito pior, né? Muitas pessoas não seria, né? Acho que o número de mortos, nós estaríamos beirando aí mais de 1 milhão. E se não houvesse aí uma ação incisiva. Então, acho que essa proposta, ela tem que ser olhada com carinho para quem está nos acompanhando, e é o que a gente vem defendendo há muito tempo, enquanto PSOL, né? Então, acho que é uma defesa importante. Agradecer mais uma vez aí a oportunidade. Muito bem, Fernanda, agradeço. Eu vou chamar um intervalinho bem rapidinho, viu? Só para a gente resolver uma questãozinha técnica aqui, e a gente já retorna. De volta aqui na TV Votorantim, estamos entrevistando hoje Guilherme Boulos, ele que é o candidato, pré-candidato, se corrija aqui, ao governo do estado de São Paulo. A gente tem a honra também de estar recebendo aqui o Rodrigo Chisolini. Esse é da casa, né? Esse tem aí uma convivência aqui com a gente, já há muito tempo. Aliás, quero aproveitar também, mandar um abraço para o Leonel, que é o grande lutador aqui pelo FML. E, aliás, o Rodrigo faz assessoria jurídica para ele. E o Rodrigo, né, está mostrando para a gente a importância, né, da TV Votorantim, da Gazeta de Votorantim, porque uma figura, né, como o Guilherme, fazer uma agenda na região e estar aqui na TV Votorantim, isso só é possível graças a esse pensamento, né, dos agentes políticos, como o Rodrigo com nós aqui da TV comunitária. Rodrigo, muito obrigado, viu? E gostaria que você desse as suas considerações também. Bacana, Kermes. Quero cumprimentar a todos que estão acompanhando a TV Votorantim, parabenizar a iniciativa daqui da TV de proporcionar esse espaço democrático, desse importante debate com essa liderança, que é uma liderança de envergadura nacional, até continental, do campo progressista, né, liderança do PSOL, que é o Guilherme Boulos, que está aí peregrinando em todo o estado de São Paulo, fazendo o debate sobre o futuro do estado de São Paulo para as próximas décadas, né, um debate de longo prazo,
E queria dizer ao Boulos, que tocou no assunto da moradia aqui, Boulos, que em Votorantim nós temos 120 mil habitantes aproximadamente. Aqui conurbado com Sorocaba, que é uma cidade metropolitana, a sede da região metropolitana. Aqui nós temos, aqui oficialmente, aproximadamente quase 6 mil, um pouco mais de 6 mil pessoas, famílias cadastradas, buscando moradia própria. Ou seja, esse dado já demonstra a gravidade, o quanto é grave a questão do acesso à moradia. Nós temos aqui 3 acampamentos, né, da FNL, que é um movimento social que está se organizando aqui, que postula, luta por moradia digna, que está previsto na Constituição e não é efetivado pelos governos, né? O Boulos também falou aqui de uma questão fundamental. A nossa região aqui, Votorantim compõe a região metropolitana, nós somos a 15ª região econômica do país, né? E como o Boulos disse aqui, o governo atual teve a pachorra, né, cometeu o absurdo de desmontar e extinguir o escritório de desenvolvimento regional. Né? Nós precisamos ter uma estratégia de desenvolvimento regional para as regiões metropolitanas do estado de São Paulo, que são várias, né? Porque é preciso combinar, né, a reindustrialização do estado de São Paulo, que é o estado mais importante do ponto de vista econômico do país, também com o pequeno empreendimento, com o pequeno negócio. Eu me recordo que o Boulos, na eleição municipal, destacou muito isso, a importância, né, da economia solidária, da economia comunitária, na perspectiva do município, que nós entendemos que fizemos esse debate em Votorantim nas eleições, que era fundamental fazer esse casamento, de ter um projeto de desenvolvimento regional que comportasse, né, a grande atividade industrial com a pequena atividade dos pequenos empreendedores, dos pequenos negócios, para retomar a geração de emprego. E o papel do Estado, o Boulos disse aqui, é fundamental. O Estado tem que induzir a atividade econômica. Então, faço esse registro aqui, coloco essa questão para o Boulos da moradia, que aqui em Votorantim é fundamental, uma questão muito precária. E mais uma vez, Boulos, parabéns, sorte aí nessa jornada, estamos juntos e vamos rumo à vitória. Muito bem. Kristen, vamos com você aí nas considerações finais e depois eu volta e o nosso convidado faz as suas considerações. É com você, Cris. Obrigado, Wellington, obrigado pelo convite. Eu queria agradecer aqui, Wellington, o pessoal das redes sociais nossos aqui, que bombou a participação do Guilherme Boulos. Quero mandar um abraço para a Vera, para o Cristiano Sanches, para o Eliafon Zanelato, para a Cíntia Cali, que mandou palavras belas aí ao Boulos, o Vitor Santos, o Cristiano Almeida, o José Júnior que participou, Marco Roberto. Cara, são diversas pessoas que ajudaram a não valorar lê todos aí, que senão... Cara, foram muitos aqui. Que legal. Dá pra ler, mas nós também. Pelo menos os principais que participaram, acho que é importante, porque além da televisão, hoje as redes sociais têm um protagonismo muito grande. Quero dizer que agradeço o convite mais uma vez da TV Votorantim para fazermos essa conexão Votorantim e Baixada Santista. Espero que aí uma visita do Guilherme Boulos aqui ao município de Peruíbe, para que a gente possa recepcioná-lo, mostrar para o candidato ao governo do estado o déficit de habitação que nós enfrentamos aqui, de pessoas que estão condenadas a perder a sua moradia, sem um plano de habitação via governo do estado que possa equalizar essa questão. E essa experiência do Guilherme Boulos certamente vai ser de suma importância para ajudar essas pessoas aqui a ter uma perspectiva melhor. Então, Guilherme, eu quero só deixar um recado. O Márcio França enxergou na eleição passada para o governo do estado a importância da Baixada Santista, não apenas Santos e Praia Grande, mas as cidades do entorno, como o Litoral Sul, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, cidades do entorno também aqui da nossa micro-região metropolitana da Baixada Santista, como Pedro de Toledo, Itariri. Tanto que, se você for pegar a votação dele nessas cidades, ele conseguiu vencer o Dória nessas cidades. A gente entende o desafio que é penetrar no interior de São Paulo, mas a Baixada Santista, que é muito carente, assim como o Vale do Ribeira, estrategicamente é importante que você venha, participe, discuta, conheça os problemas da região aqui, que sofrem com a inoperância do governo do estado há muitos anos.
Desejo uma boa sorte ao pré-candidato, agradeço a participação, desculpa se excedi em algum momento, faz parte desse meu estilo aí, mas a vontade é que a gente tenha mais justiça social e que o povo tenha dignidade num estado tão rico e tão desigual. Um grande abraço a todos. Muito bem. Fernando Mauro, presidente da ABSECOM, presidente das TVs comunitárias, mandando um abraço aqui para o Guilherme Boulos. Quero também agradecer à CESP, agradecer à ABSECOM e ao Instituto ABSECOM, do qual o Fernando Mauro é o presidente. Esse programa vai estar sendo disponibilizado para outras TVs comunitárias, principalmente do interior paulista. Eu agradeço mais uma vez, viu? Muito mesmo. Estamos muito felizes pela sua presença aqui, torcendo pelo seu convencimento à população, né? E que a população tenha aí a oportunidade, pelo menos, de ouvir as propostas tanto do Guilherme quanto do partido. As considerações são suas. Obrigado, Wellington. Agradeço muito pelo convite, pela entrevista. Agradeço ao Christian. Agradeço ao Fernando, que mandou o abraço. Retribuo a ele esse abraço. É uma satisfação enorme poder falar com a comunicação comunitária. Sabe, porque eu acho que parte da democratização que nós precisamos ter no nosso país, a democracia brasileira ainda é muito incompleta, passa justamente por ter mais vozes ecoando no país. E essas vozes não podem se limitar aos meios de comunicação corporativos, porque isso também gera um viés e uma tendência política. Então, vim aqui hoje com o maior prazer, gostei muito aqui do nosso bate-papo, acho que deu a oportunidade de explanar, de colocar um pouco do que a gente pensa para o estado de São Paulo, e vamos seguir nessa jornada durante o ano que vem. Eu acho que já passou da hora, né? Já tem um cansaço, 28 anos de PSDB, não dá mais, ninguém aguenta mais. Já passou da hora da gente fazer uma mudança, uma virada de jogo no estado. Eu estou muito animado para que a gente possa fazer isso nos 4 cantos do estado de São Paulo no ano que vem e acabar com essa hegemonia tucana e botar São Paulo num outro rumo. Agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade, satisfação e bom trabalho para vocês. Que maravilha. E a você que nos acompanhou, nosso muitíssimo obrigado. Continue ligadinho aí na programação da TV Votorantim. Obrigado Itu, obrigado Porto Feliz, Piedade, Tietê e a Baixada Santista, através do Christian, que faz esse trabalho fantástico, magnífico aí na Baixada. Abraço a todos e continue aí na nossa programação. Quero agradecer o Rony, o Jorge, Luciana Lopes, o Jesus, que é a equipe aqui da TV Votorantim. Equipe reduzida, porém muito empenhada. Até a próxima.